Bom dia, começando Calvinamente, mais uma manhã. A gente tem a alegria de gravar aqui e ter esse tempo de conversa. Você é o nosso convidado a participar, né, desse momento, desse tempo. E nessa manhã, um dia especial, a gente tem a alegria de receber aqui nessa mesa a missionária Marta. A gente fica muito feliz, né? Um momento aguardado. A gente teve aí esse desejo de realizar um podcast, né, como esse antes, mas não foi possível. E hoje, né, pela graça de Deus, a gente vai ter aqui a oportunidade de saber mais, né, a respeito da missão ali realizada em Moçambique, enfim. Você que está nos acompanhando é convidado, então, a acompanhar todo esse podcast, que eu tenho certeza que vai ser algo abençoador para a sua vida. E antes da gente começar e passar aí a palavra para a missionária Marta, eu passo para o Felipe. É isso aí, mais um episódio aqui na mesa do Calvinamente, e não só um episódio que vai edificar a igreja, mas a gente vai saber um pouco mais da tua história. A gente quer saber, né, como que foi esse início, esse chamado para a missão. Acho que isso é importante para que pessoas sejam tocadas e também, né, façam aí esse id, né, de levar a palavra através do alimento, através de muitas coisas que são necessárias em muitos lugares, né, minha irmã? Então seja muito bem-vindo à nossa mesa, é um prazer estar aqui hoje. Mais alguma coisa, pastor? Porque a gente vai deixar ela falar e hoje a gente vai ficar quietinho. Assim, o nosso desejo é esse, né, de ouvir, igual a gente comentou aqui, ouvir a história, assim, que eu tenho certeza que existe, né, muitas experiências nesse trabalho, mas acho que a gente pode começar pensando nisso, né, o início da jornada, como o Felipe colocou. O nosso desejo também era até ouvir, muitas vezes, quando você está lá na igreja, quando a gente recebe você, o Horácio, né, a gente ouve você cantar e é algo que a gente gostaria também, mas enfim, vamos seguindo aí, né, e enfim, eu acho que para a gente começar, acho que você poderia, né, aí estar falando um pouquinho, né, como começou, né, Para já e se deixar você é ela... de Moçambique, como é que foi a experiência ali, se a família já era cristã, como é que se dá isso na sua vida? Só uma pergunta, a senhora já participou de algum podcast? Já Já tá acostumado com esse bate-papo, né? É uma coisa mais espontânea e vai rolando, né? Então fica à vontade, a mesa é tua. Ai, primeiro agradecer, né, pelo convite. E foi difícil para a gente conseguir um horário aí, mas que bom que a gente conseguiu. Então, eu me chamo Marta Mulhuli, tenho 56 anos e nasci em Moçambique, cresci em Moçambique, casei-me em Moçambique. O meu primeiro filho, né, o Délcio, ele nasceu em Moçambique. Aí o Jonathan, né, nasceu no Brasil, em 93, quando a gente veio para o Brasil, 91. Mas assim, a minha história é longa, inclusive já estou escrevendo o meu livro, né? Espero que até o ano que vem Deus dê graça para eu poder, né, para que saia esse livro que já estou escrevendo sobre a história da minha vida. Eu venho de uma família muito simples, né? Muito simples e que costumo dizer que a riqueza tem níveis, né? No Brasil é dividido em média baixa, tem baixa, Ou média, classe média A, baixa, classe B, né? Classe por C. aí. Mas também a pobreza tem níveis. Que muitas vezes as pessoas, quando falam da pobreza, cada um fala da pobreza dentro do seu contexto. E não tem ideia, acaba nivelando tudo. Mas é muito diferente. Então, eu nasci num lar assim que a minha mãe já era cristã, né? Era cristã, mas ela vinha de uma história bem complicada, porque ela casou no primeiro momento, ela morava no interior e casou. Quando eu falo de casamento, na verdade, nessa época não era muito assim casamento civil, né? Era mais dote, né? E hoje ainda tem o dote, né? E é um casamento, é chamado como um casamento tradicional, que é reconhecido pelo governo, né?
Então, depois faz-se o civil também. Então, nessa altura, quando a minha mãe se casou, foi ficar em casa com a família do marido. E assim como acontece até agora, muita imigração para a África do Sul, né? Porque Moçambique faz fronteira ali com vários países, inclusive a África do Sul. Então, nessa altura, muitos homens foram se imigrando à procura de melhores condições na África do Sul. E nisso, muitos desses homens acabavam criando outras famílias lá e não voltavam. Outros homens acabavam até morrendo nesse percurso de imigração, porque eles iam, era clandestino, né? E foi assim que aconteceu com a família, com o marido da minha mãe. Nessa altura, ela, quando contava a história, tinha 4 filhos e o marido decidiu se migrar para a África do Sul. E foi ficar lá, não voltava mais. Aí ela perdeu 2 filhos, ficou com 2 meninas. E depois de muito tempo, a família, sem saber se esse homem morreu nesse percurso ou chegou lá e criou outra família, ninguém mais soube desse homem, o que aconteceu com ele. E aí, então, a família pediu para minha mãe levar as filhas e voltar para a casa dela. Então, ela volta para a casa da irmã dela, que era lá no interior mesmo, Matutuine, que chamam. E depois de lá, não dava para ficar com 2 filhos em casa, junto com a irmã dela, que tinha também a sua família. E vai para a cidade de Maputo, onde ela nunca tinha ido, nunca tinha vivido ali. E chegando lá, então, foi trabalhar, foi procurar. Não tinha lugar para morar, na verdade. Ficou ali na cidade procurando ajuda, até que alguém lhe acolheu. E acolheu a ela, ela ficou seria uma casinha bem precária mesmo. E ela procurou emprego para trabalhar e conseguiu trabalhar numa empresa chamada Caju, de Moçambique, que trabalhava com castanha de caju. Moçambique já foi um dos grandes exportadores de castanha de caju, na época lá atrás. E aí, então, conheceu o meu pai trabalhando nessa empresa. Ela descascava castanha de caju e tudo. E conheceu o meu pai e na primeira relação o meu pai, quando descobriu, né, depois que ela ficou grávida naquela primeira relação, sumiu. Então, deixou ela grávida e tinha aquelas filhas lá. Então, foi dessa relação que eu nasço, né? Nasci daquela relação. E eu fiquei muitos anos sem conhecer o meu pai. E eu nasci em 69. E a independência de Moçambique foi em 75. Então, estava na guerra para expulsar os portugueses, né? Enquanto estava ali a colonização, era aquela situação que todo mundo conhece, né? Os portugueses, a questão de pegar os africanos, levar para outros países, escravidão, tudo isso. Mas quando a gente recebe a independência em 75, aí que começou, então, a dor. Então, nessa altura, em 75, eu tinha uns 5, 6 anos, né? Ia fazer 6 anos. E naquele momento, então, a gente entra numa crise muito grande, porque naquele momento saem os portugueses e a gente começa a comemorar a nossa independência, mas ao mesmo tempo começa a entrar o governo que adotou o comunismo, né? E adota-se o comunismo e o país se fecha totalmente. Se fecha, ninguém sai, ninguém entra. O Moçambique começa a ter relações diplomáticas com países comunistas. E
Aí nós entramos numa fome terrível. Só que nesse momento também foi o momento em que começaram a prender pastores, alguns conseguiram fugir, outros não, e foi muito difícil. Você nessa Né? altura tinha uns 10 anos? Assim, essa Não, nessa infância? altura eu tinha 6 anos, porque foi em 75. 65. Aí Tá. eu já cresço nesse ambiente. Então já nessa transição, o país já entrou nessa crise mesmo de fome, Começou a entrar na crise de fome e por ter se adotado o comunismo, então começou a ter que se viver pelo cartão de abastecimento, onde você tinha tudo era organizado em quarteirões, um controle bem rígido ali. E você não podia comprar em outra loja, tinha uma loja certa para você comprar e a quantidade da comida era estipulado pelo governo, o que cada família poderia comprar. Só que nisso aí, então, estamos vendo aqueles que tinham o mínimo que poderiam entrar e comprar com aquele cartão lá, que você comprava só uma vez por mês aquela alimentação. Às vezes as famílias eram grandes, então, e era muito racionado, as pessoas não conseguiam chegar até o final. E aí entra nós que estávamos abaixo da linha da pobreza, que não tínhamos dinheiro, né, para comprar. Não tinha nenhum cartão para ir lá. Tinha o cartão, mas não tinha como comprar. Não tinha dinheiro para comprar. Então, o que a gente fazia? A minha mãe, ela pegava o cartão e emprestava a quem tinha dinheiro para comprar a comida, e aí eles davam algumas xicrinhas de alguns alimentos ali, em troca, para a gente. Mas, então, nessa altura, já a minha mãe tinha outros filhos, tinha também o meu padrasto, que não trabalhava, e ele tinha muitos problemas. E aí nós entramos numa crise terrível que, olha, ao mesmo tempo surgiu a Guerra Civil, porque uma parte, né, dos que lutaram contra os portugueses não aceitou o sistema ali. O sistema, não aceitou. E aí, então, dividiram-se e começaram de novo a guerrear. Então, aí começou já uma guerra civil, que é irmãos entre irmãos. Essa guerra foi terrível. Foi terrível porque matou mais de 1 milhão de pessoas. Então, Moçambique, assim, é muito difícil achar um moçambicano, né, que não tenha perdido um ente querido nessa guerra. E foi uma guerra muito sangrenta. Eu era pequena, mas já naquele momento a gente cresce de forma precoce, né? Você começa a pensar numa vida que nem sabe que vida que é. Você começa a fazer questionamentos. E naquele momento eu me lembro que morreu muita gente, porque a guerrilha queimava carros, caminhões, destruiu-se estradas, pontes e fábricas, hospitais, escolas. Até hoje, posso dizer, o país não se reergueu mais, né, para recuperar isso. Tem sido uma luta diária. Então, essa destruição aí foi muito, muito terrível. E desde cedo eu me questionava, né? Eu me lembro que eu perguntava por que eu nasci na África, né? Eu perguntava por que eu nasci na África. Os meus questionamentos não paravam. E ouvindo falar que, olha, a África é um continente pobre e tudo mais. Mas olhando a riqueza que a África tem, e percebo que não é um continente pobre, é um continente empobrecido. Ele é saqueado, isso sim. E então nisso fui me questionando. Aí eu ia mais ainda. Por que eu nasci na África? Como se não bastasse, por que eu nasci em Moçambique, que durante esse tempo passou a ser o país mais pobre do mundo? Por que eu nasci em Moçambique, o país considerado o mais pobre do mundo? Não basta. Por que eu nasci ainda numa família mais pobre dos pobres? Que é diferente. Uma coisa é você estar como pobre, que alguém pode dizer, não, mas eu como um angu, eu comia não sei o quê. É pobre.
Agora, você viver abaixo da linha da pobreza, você ter uma fome que você não sabe quando que vai comer, é outra coisa. As pessoas falam como uma força de expressão, eu estou morrendo de fome. Mas porque talvez passaram algumas horas, mas sabe que vai comer. Sim. Agora, você sentir uma fome que você não sabe quando que você vai comer, isso aí é muito difícil. Então, eu vi a minha mãe, ela pegava um pano assim, sabe, como aquele, tipo um chale, sabe, aqueles compridinhos assim, um pano comprido, e ela amarrava o estômago dela. Amarrava bem forte, fazia tipo um cinturão assim, amarrava bem forte. E eu perguntava para ela, ela falava, filha, eu amarro isso aqui porque se eu não amarrar isso aqui, não vou conseguir parar de pé. Porque quando ela conseguia alguma coisa, ela preferia dividir para a gente e ela ficava muitos dias sem comer. E ela dizia que se ela soltasse aquilo, o estômago dela ficaria solta e ela não ia conseguir ficar de pé. Eu lembro, minha mãe foi até a morte, ela tinha uma marca muito grande daquele pano no corpo dela que ela sempre amarrava com muita força. Se isso aí é algo que a ciência explica, não sei, mas o que eu sei é que milagres nós vivemos muito e até hoje nós vivemos. Então, naquele momento, hoje, quando eu falo, por exemplo, quando eu cheguei no Brasil e eu ouço pessoas falar de sonhos, olha, você precisa sonhar e tal, como se falar de sonhos fosse uma coisa muito simples. Mas é muito difícil para você sonhar se você não tem referência. Você só consegue sonhar quando você tem uma referência. E naquela situação, era uma situação tão difícil que como sonhar? Não entendia naquele momento, mas eu vivi, mesmo sendo criança naquele momento, quando a palavra de Deus fala da natureza quando geme. Um país quando se declara ateu, que não existe Deus, quando derrama muito sangue, realmente a natureza geme. Moçambique era um dos maiores exportadores de castanha de caju. Quando ganhamos a independência, começou a guerra, começaram as mortes e toda a declaração de que Deus não existe, o país secou. Você andava assim, desolado, você olhava as árvores todas secas, sabe, tudo cinza, sem vida. Na cidade, em todo lugar. E aí o que aconteceu? Muita gente tinha que sair do interior e fugir para a cidade, porque matava-se muitas pessoas. E não só, também tinha minas antipessoais. Porque algumas pessoas perguntam, Marta, mas vocês não plantavam? Não dava para plantar? Como que você vai plantar num terreno minado? Que mesmo depois da independência, né, depois que a guerra, não da independência, mas depois da guerra civil, ainda as sequelas ficaram, porque a desminagem é um processo muito lento. E aí vai assim, manualmente, mesmo procurando com aquelas máquinas aí para desminar, mas quantas pessoas tentaram voltar para os seus lugares de origem e acabaram sendo amputados pernas, né, membros inferiores, superiores, outros chegaram a morrer. Então, isso inibiu para que as pessoas entrassem. Você não entrava. Até pouco tempo, a gente andava, viajava e você via... Eu me lembro de ouvir, às vezes, assim, noticiário falando, assim, Exatamente. acidentes de minas, né? Exatamente, as pessoas sim. que- Era muito comum. Agora está bem melhor, mas era muito comum você andar assim e ter aquelas imagens que mostravam o perigo. Não pode entrar. Então, era muito difícil você andar num espaço minado, né? E nós só tivemos a independência, nós tivemos, a guerra terminou e tivemos a liberdade de culto em 92. Isso em meio à Guerra Civil, final da Guerra Civil. Final da Guerra Civil, em 92, é que nós tivemos liberdade do culto, porque tínhamos a Guerra Civil e, ao mesmo tempo, o comunismo. Né? Então, estava fechado. Né? Ali, todo mundo, tanto Igreja Católica, que era a igreja mais... Aceita, sim, isso, mas também tinha se fechado. Então, os nossos cultos, eu me lembro que, quando eu nasci, né, em criança...
A minha mãe já era evangélica e levava a gente para a igreja. Mas quando começa essa guerra civil, que tudo se fecha, ficou difícil, porque nós não tínhamos mais liberdade de culto. Mas eu me lembro da minha mãe indo para os grupos de oração para orar. E um dia ela falou para mim assim: Marta, vamos orar, filha? Eu falei: eu não quero orar. Filha, vamos orar porque Deus é fiel. Eu falei: não quero orar. O que eu quero agora é comida. O que eu quero é comer. Não quero orar, estou com muita fome. Já passava dias que a gente não tinha comido. Então eu estava bem assim, as minhas irmãs mais novas, a gente estava assim, moribunda, sabe? E ela falou: não, filha, vamos orar. Eu falei: não quero orar. Mas ela foi falar comigo, foi falando e me persuadir para eu ir junto com ela. E essas Isso reuniões eram proibidas, assim? eram Tinha proibidas, que por isso os grupos eram se pequenos. reunia também Sim. fora da cidade, alguma coisa? Era em casas, mas assim, por exemplo, o grupo não excedia mais de 6 pessoas. Para não chamar Para atenção. não chamar atenção. E quando a gente chegava para entrar nessa casa, nós não podíamos chegar ao mesmo tempo. Então, tinha que esperar, entrava uma pessoa, depois de algum tempo entrava outra, até o grupo completar lá. Mas se os vizinhos percebessem alguma coisa, era perigoso, né? E naquele dia eu acabei aceitando ir lá. E cheguei lá, estava com muita fome e não podia cantar e tudo, assim. Tinha que ser tudo bem, assim, baixinho. E eu me lembro que no primeiro momento eu cheguei ali contrariada, porque eu estava com muita fome. E para mim, naquele momento, que Deus era esse, né? Que eu estava ali e eu acreditava, mas ao mesmo tempo estava morrendo de fome. As orações começavam às 9 da manhã e iam até às 3 da tarde. A gente ficava ali. Não tinha também o que comer, então ficava o Parar tempo para o lá. almoço, não tinha o que comer? Não tinha o que comer, então ficava lá, só orando. E eu me lembro que começou a oração às 9, 10, 11, 12. Quando chegou 12 horas, eu falei: bom, eu já estou aqui mesmo, não adianta eu fazer braço de ferro, não querer orar. Então eu vou orar também. Aí eu entrei na dinâmica da oração. Quando eram 13 horas, eu percebi que a minha fome tinha passado. Eu não sentia mais fome. Eu achei: uau, que interessante, eu não comi nada, mas estou me sentindo bem. Aquilo me animou. Eu continuei na oração até o final. Só que aquela foi uma experiência que me acompanha até hoje, porque quando eu saí dali, eu falei para minha mãe, eu falei: mãe, eu aprendi na escola bíblica dominical que a palavra de Deus é alimento para nossa alma e tudo mais. Mas o que eu percebi aqui é que não só eu estou me sentindo bem, estou me sentindo saciada. Deus acabou com a minha fome. Então eu quero sempre estar aqui, que era o melhor lugar para mim. Que ali eu não sentia fome, eu me sentia fortalecida. E depois ela não precisou mais me persuadir para eu ir para a oração. Eu já queria ir para lá, porque para mim, lá na oração era o lugar certo, tanto para a minha alma quanto para a minha fome física. E passei assim a gostar de oração, de tal maneira que até hoje, quando eu estou assim na igreja, pode passar o dia inteiro, eu não sinto fome, me sinto tão bem. E foi uma experiência que me marcou muito, mas foi uma vida muito sofrida, porque a minha mãe tinha que se virar. E naquele momento, então, como tínhamos o cartão de abastecimento, ao mesmo tempo, para comprar pão, o pão saía uma vez só na padaria. Eles faziam pão a noite inteira e amanhecia e vendiam pão. Mas você não tinha direito de comprar o tanto de pão que você quisesse. Nós não tínhamos dinheiro para comprar o pão. Então, o que a minha mãe fazia? Ela passou a dormir na fila da padaria, no chão. E as pessoas tinham que dormir
na fila da padaria para conseguir comprar o pão, né? Porque era muita não ia ter gente, outra não remessa de pão. Não ia ter outra remessa de pão. Então, só que ao mesmo tempo, nós morávamos num lugar bem precário, mas bem precário mesmo, que a pessoa passando pela rua conseguia ver a gente lá dentro. E nessa altura, eu já estava mais ou menos com 12 anos e tudo, e tinha as minhas irmãs mais novas, e eu comecei a ver que havia também outra situação que acontecia. Quando as mães que viviam abaixo da linha da pobreza iam para a fila para comprar pão, para aquelas que tinham um mínimo de moedinhas, né? Deixavam os filhos em casa e algumas pessoas de má fé, homens, acabavam entrando naqueles baracões, né? Baracãozinhos, e estupravam as crianças. E era uma situação muito complicada. E eu, vendo aquela situação, eu falei para minha mãe, olha, eu acho que temos que nos trocar, porque aqui, naquele momento, as minhas duas irmãs, uma estava vivendo com a minha avó e a outra morava com a minha tia, então eu era a maiorzinha ali. E tinha mais 5. Depois de mim, tinha mais 4. E eu falei para minha mãe, olha, nós somos meninas aqui. Você corre o risco de perder as 4 meninas aqui se você for dormir, continuar na dinâmica de dormir na padaria. Vamos trocar. Você fica com as minhas irmãs, então eu troco e eu passo a dormir na fila da padaria. Então foi difícil, mas ela acabou aceitando. Então, a partir dos 12 anos, eu dormia literalmente na fila da padaria, né? No chão, assim. A gente dormia em fila mesmo. Aí, né? assim, era para comprar o pão ou para guardar para outras pessoas Não, também, era né? para a gente Comprar comprar. A mesmo. gente comprava para outras pessoas. Aham. Que a gente comprava, entregávamos e em troca podiam nos dar uma xícara de farinha de milho, né? Meu Deus, assim, porque eu fico imaginando, com a fome, né? Sim, E o pão Pegar o ali, pão. você ter que pegar o pão e entregar para exatamente. outra Por isso que eu pessoa. falo que é muito difícil você imaginar as famílias que vivem abaixo da linha da pobreza. Porque você vai e compra o alimento, mas você não tem acesso àquele alimento. Você entrega, porque aquelas pessoas não querem ir lá, ficar na fila, enfrentar o frio, a chuva, ao relento. Então, essas famílias abaixo da linha da pobreza é que têm que fazer esse trabalho. Vão lá e compram para entregar às outras famílias. E aí, então, a gente... E ali também era outro lugar de muito abuso, né? Porque havia a fila dos homens e tinha a fila das mulheres. Só que ali na fila das mulheres eram mais adolescentes, né, que tinham, né? Porque as mães acabavam ficando em casa cuidando de outros filhos. E ali tinha muito abuso, estupros, tudo mais. Eu digo que passei por piores momentos, mas Deus sempre me guardou. Deus tem um propósito na vida de alguém, ele cuida, né? Então, eu passei muito tempo, às vezes eu tinha medo de ficar ali na fila, porque eu tinha vivenciado estupros, e então eu saía no meio da noite, eu saía, ia perto, tinha alguns prédios, então eu ia entrar nas escadas do prédio e eu tentava dormir lá, era escuro. Hoje eu fico pensando, eu fico assim, assustada, porque eu pensava, meu Deus, se alguém me visse entrando lá, poderia entrar lá, me estuprar e até me matar. Mas Deus sempre me guardou, né? E o meu sonho naquele momento era pensar, ai, como eu queria dormir em casa, né? Que nem eu tenho uma palestra que eu dou sobre a minha história de vida, que é dos 3 sonhos de uma mulher com propósito. Porque um dos sonhos, quando eu fui para a escola pela primeira vez, quando eu falo de referência de sonhos, né? Eu não sabia o que sonhar. Antes de chegar à escola, eu achava que a vida de todo mundo era assim. Mas quando fui pela primeira vez na escola, que fui matriculada, eu cheguei ali na escola, comecei a perceber a minha condição, que a minha condição era pior. Porque ali na escola eu via alguns coleguinhas que levavam
uma fatiazinha de pão seco Uhum. para lanche. Mas como era um grupinho que eu não tinha acesso, eu olhava, tinha vontade de comer um pedacinho de pão. Então, mas eu saía e ia para o lixo, que era o meu lugar predileto. Só que ali, eu tendo visto aquele pedaço de pão, eles comendo assim, eu comecei a sonhar. E o meu primeiro sonho foi eu falei, quando eu crescer, se eu sobreviver, eu quero tomar chá com pão. Mas o meu pão não era o pão francês, um pão fresquinho. A referência do meu pão era aquele pãozinho seco que estava ali. E eu passei a viver em função desse sonho. Eu tenho que sobreviver, eu tenho que lutar, eu não posso morrer, eu tenho que sobreviver. Eu tenho um sonho, mas o meu sonho é tomar chá com pão. Ah, chá com pão, Marta, que sabor que você queria? Chá com pão que eu falo, estou falando de água quente com açúcar e um pãozinho assim. Então, essas coisas todas foram... Eu fui crescendo e vendo as coisas acontecendo, mas Deus sempre foi presente ali, né? Foi presente até, né? Ah, essa experiência toda de perceber o cuidado de Deus nutrindo, né, na oração, e essa perspectiva de sonho, né, tão aquém, né, assim, claro, para a nossa realidade hoje, pensar assim, algo... quando que isso passa para uma outra categoria, assim, de pensar, de levar alguma esperança para outras pessoas, né? Como é que se dá essa mudança, né? Como é que acontece? O que acontece, na verdade, assim? Então, Foi no final da guerra que isso vai... na verdade, eu fui crescendo nessa situação toda difícil e eu sonhava em casar. Na minha cabeça eu pensava, bom, se eu casar, acho que... Mas a motivação para o casamento para mim não era casar, ter um marido e cuidar do marido. Não, era para que eu encontrasse alguém que suprisse os meus sonhos mais básicos. Que seria esse tipo de Seria tomar necessidade. chá com pão, comer, ter comida, né? Dormir numa cama, porque eu fui crescendo dormir no chão, na terra. Uhum. Então era um sonho. Quando eu falo de cama, não estou falando daquela cama, estou falando de não dormir no chão mesmo. O mesmo que fosse alguma coisa que nem minha primeira cama foi um monte de papelão, né? Que fui juntando e coloquei um pano em cima. Aquilo era a minha primeira cama. E então, mas eu olhava para aquele contexto em que eu estava, abaixo da linha da pobreza, eu falava, mas quem é que vai me casar? E se eu for casar com alguém daqui, exatamente da minha comunidade, a Vão minha ser vida dois. vai continuar da Vão ser mesma dois com maneira. fome, né? Dois com fome, vamos nascer filhos que vão morrer de fome e tudo mais. E era difícil, assim, vislumbrar alguma coisa. É aí onde eu falo que há momentos que você não tem referência, mas que você tem que crer que Deus pode fazer surgir dentro de si algo que você não tenha visto, mas que pode emergir de si. E eu precisava buscar dentro de mim como eu poderei me casar com alguém que seja diferente de mim. Primeiro tive dificuldades para estudar, estudei um pouquinho, quando eu passei para a 6ª série, tinha que mudar de escola, e lá na escola tinha que usar sapato. Para entrar na escola, eu não tinha sapato, então não consegui continuar a estudar. Fui pedir emprestado o sapato, fui na escola uns 5 dias, a dona do sapato pediu para devolver, porque também só tinha aquele, devolvi e aí fiquei sem estudar. Então foi indo essa história toda assim. Aí, mais tarde, eu fui conhecer uma mulher, né? Que depois eu conheci o meu pai aos 12 anos, mas assim, porque
tive um acidente, tenho até a marca aqui. Tive um acidente de carro, fui atropelada e me levaram para o hospital. Aí, pronto, aí no hospital é onde surgiu o meu segundo sonho, né? Na verdade, foi o terceiro, que era de dormir numa cama, porque eu nunca tinha entrado no hospital e eu fui colocada numa maca. Eu não sabia o que era aquilo. Eu só me vi que estava em cima de uma maca. E para mim, aquela maca era significado de uma cama. Eu estava bem assim, sangrando e tudo, mas estar em cima, ali, eu falava, uau, eu estou numa cama, olha que interessante. Eu quero sonhar. Se eu sobreviver, um dia eu quero dormir numa cama. Mas aquela era a referência de cama para mim. Então, fui pensando, como que vai acontecer isso? E num dos dias que eu estava assim, ia fazer curativo, né, da ferida, estava com a minha mãe, um dia frio, sentado ali, antes de eu abrir o pronto atendimento. As pessoas passavam assim, indo trabalhar, fazer os negócios, e estava passando um homem. Minha mãe chamou aquele homem pelo nome, chamou, e a minha mãe falou: aquele é o seu pai. Aquele homem veio e conversou ali, e a minha mãe falou: olha, isso é a Marta. E foi conversando assim. E ele me olhou e falou: tudo bem? Eu falei tudo. E ele depois saiu e foi embora. E daí, então, eu comecei a procurar a família do meu pai. E fui encontrar a minha madrasta, que vendia no mercado, assim, tipo feira. Mulher do seu pai. Mulher do meu pai. Uma das mulheres, porque eu não sabia a história dele. E quando encontrei essa mulher, é a mulher que me explicou que o meu pai provavelmente não assumiu a gravidez da minha mãe porque ele já tinha 2 famílias. Tinha a primeira esposa e ela era a segunda esposa, né? E foi nesse interim que depois eu fui lá pedir para ela, para aquela mulher, falei: olha, me deixa ser sua empregada, só para eu ajudar a minha mãe. O que você me servir, eu vou levar, né? E no Vou caso, pra casa. eles tinham uma condição melhor, sim. Era pobre, mas era bem melhor do que a gente. Então, ela me servia, o que ela me servia no pratinho, eu colocava numa sacolinha e corria para casa. Era um outro bairro longe, eu corria para casa para dividir com os meus irmãos aquele pouquinho. Acabei ficando um tempinho ali. Depois eu fui para ela, a filha dela mais velha casou e eu fui ser empregada da filha dela mais velha. E fui ficar com Ela ela. é meia-irmã sua? Seria Sim, meia-irmã? era da parte do pai. Aí, então eu fui viver com ela um tempo, servindo a ela e cuidando dos filhos dela. E ela ficou grávida e trabalhava num centro de formação e pediu para eu ir lá receber o salário que ela estava de licença maternidade. Aí eu fui lá. Quando eu fui assim, bem... Eu não tinha roupa adequada, bem assim, com coisas de qualquer jeito, a pé. Eu só comecei a usar sapato mesmo aos 17 anos, né? E fui lá. E quando cheguei lá, eu falei: olha, quero falar com o diretor. E Né? você falou a pé, no caso, você quer dizer... sem sapato, descalço. Isso. Eu andava descalça. E aí eu falei: quero falar com o diretor. E aí, quando chegou o diretor, falaram: olha, o diretor é esse aqui. O nome dele é Senhor Horácio. Eu falei: tio Horácio. Eu chamava ele de Horácio. E aí ele me atendeu e depois me deu o salário da minha irmã, levei, fui entregar. Mas ele mandou uma mensagem, um bilhetinho, assim, para minha irmã. E eu levei. Aí, no dia seguinte, depois que eu fui lá, no dia seguinte que eu cuidava de tudo em casa, fui pegar, vi que tinha um papel rasgado 2 vezes, jogado no lixo. Falei: mas não fui eu que coloquei isso. Peguei e juntei, comecei a ler. Eu vi que o senhor Horácio tinha escrito ali: olha, eu conheci a sua irmã. E a sua irmã é bonita. Manda ela voltar na semana que vem para vir buscar as outras coisas que ficaram faltando. E aí eu pensei comigo: não, acho que ele não está falando de mim. Eu não sou bonita, eu sou uma criança, uma adolescente muito... Ia para a juventude, né? Ia fazer 17 anos. Eu falei... E fui descalça ainda? Eu falei: não tem nada a ver.
comigo. Então, ele não está se referindo a mim. Aí, peguei e joguei. E voltei na outra semana. Ah, ela Ela pediu para me você ir. mandou de novo para ir buscar o que estava faltando. E foi dessa vez, então, que ele me perguntou quem eu era, se eu estudava. Eu falei que não estudava. Ele perguntou se eu era cristã. Eu falei sim. Na altura, depois, quando estávamos saindo, assim, começar a melhorar a questão do comunismo e tudo, nós andávamos com um cartão de membro da igreja. Você era batizado e tinha cartão de membro que, se eles te encontrassem fora do horário, então você tinha que apresentar que você é cristã e está vindo de uma igreja. Uhum. E nós andávamos com isso, fazia parte dos nossos documentos. E aí ele falou, não, mas eu também sou da mesma igreja, só que do outro bairro, um outro bairro. Eu falei, então. Aí tiramos os nossos cartões, eu vi que nós fomos batizados no mesmo dia, pelo mesmo pastor, só que a gente não se conhecia, porque os batismos, assim, juntava todas as igrejas, comunitário, assim. Isso, a gente era batizado, todo mundo, então era muita gente sendo batizada. E esses encontros devem ter sido também nesse período já que as coisas melhoraram, sim, foi assim? Né? Sim. Então aí era muita gente. Aí poderia juntar. E aí a gente ficou assim, uau, a gente foi batizado no mesmo dia, o mesmo pastor, calhamos com o mesmo pastor. E dias depois ele me convidou para eu sair com ele. E nessa altura ele já era diretor daquele centro, ele já era formado, ele trabalhou um tempo no Ministério dos Negócios Estrangeiros, ele tinha trabalhado também na ONU por um tempo e tudo mais. Então, em Moçambique, na cidade de Maputo, havia uma loja, que essa loja se chamava Interfranca. Essa loja tinha tudo que você imagina, mas só podia entrar naquela loja quem ganhasse em divisas. Não era qualquer pessoa que entrava na loja, só quem ganhasse em divisas. Então, era uma loja de elite só. Que divisas? Que ganhasse em moeda estrangeira, tipo dólar, né? Entendi. Só em moeda estrangeira, sim. Tá. Então, quem ganhava em dólar... Então, você imagina, era uma loja que não entrava qualquer pessoa. E como ele trabalhava e dava aulas de português e tudo, trabalhava com estrangeiros, ele ganhava também em dólares. Então, ele tinha acesso àquela loja. E pela primeira vez ele me levou para aquela loja para fazer uma compra para mim. E foi naquele dia que ele me pediu para namorar comigo. Era o Horácio. Eu falei assim, que é o seu Horácio, né? O diretor. Eu falei assim, eu não vou dar esse fora. Então... Vamos esperar um pouco mais. Que né? bênção, De repente, Horácio é um nome comum, né? E aí achou bonito, mas não era o Horácio. Era o Horácio. Sim. Horácio que eu creio que ele vai assistir, né? Então, o Horácio, assim, eu e Horácio era assim, um abismo. Um homem formado, um diretor, uma pessoa que trabalhava, que recebia bem, e uma menina abaixo da linha da pobreza. E quando acontece esse encontro foi muito difícil, porque ele teve que enfrentar os colegas do serviço perguntando: você está louco? Você está querendo namorar com uma menina que nem sabe andar nem de sapato? Você quer namorar com uma menina que mal fala português? Você está querendo namorar com uma menina que não tem cultura nenhuma? A família também ficou contra isso. E a sociedade ficou contra, porque não entendia como que eu ia me inserir nesse novo. Mas eu costumo dizer que quando a gente está na pior situação, quando a gente não acredita em nós mesmos, Deus sempre vai levantar alguém que pode te levantar. Mas você tem que aceitar quando alguém te estende a mão. Naquele momento, eu também estava vendo que era muita coisa para mim. Não iria corresponder exatamente. Mas eu não sei como. O Horácio olhou para mim e ele conseguiu olhar dentro de mim e percebeu algo que estava dentro de mim. Ele
olhou para uma mulher que tinha capacidade que para mim não era possível. Para mim não era possível. E foi ele que me casou. Foi ele que mudou a história da minha família. Foi ele que trocou aquela casinha toda cheia de buracos e ele comprou material, colocou uma casa minimamente confortável para minha mãe. Foi a pessoa que começou a mudar a minha história, me sugeriu a voltar para a escola e me casou. E ele pagou um alto preço com isso, porque eu não sabia cozinhar. O que eu poderia cozinhar se eu, na verdade, o meu dia a dia era brincar com lixo e brincar com lixo, pegar latinhas no lixo, levar para ali e brincar com as minhas irmãs de cozinhar. E a gente cozinhava a terra, né? Pegava a terra e ficávamos mexendo. E chegava a hora de comer, falava, não tem nada para comer. A gente pegava aquela terra e amassávamos como se fosse, fazíamos bolinhos de terra. E a gente comia. Dormia no chão, na terra. Então, o meu mundo era o chão, era a terra. E como ser esposa para esse homem? Então, ele teve que me ensinar. E primeiro, porque a minha motivação de casar não era de ser esposa, era de ter o que comer. Era a minha primeira motivação. Então, ele teve que aguentar para eu aprender o que é amar. Ele tinha que suprir as minhas necessidades mais básicas para depois me ensinar que eu estava ali como esposa dele. Então eu falo, eu honro o meu marido. Meu marido, assim, é um anjo. Eu não tenho como contar a minha história. E hoje, tudo que eu sou, eu devo àquele senhor, àquele homem. Porque é muito difícil você encontrar um homem africano assim. E hoje ele me tornou dessa mulher, Deus me deu graça. Ele sempre lutou para que eu pudesse estudar, me formar. E toda vez ele me impulsiona, vai, faça. Eu estou aqui para te ajudar. E não se preocupe, que eu estarei sempre aqui para te dar forças. E então é um alto preço que ele acaba pagando, mas ele sempre falou, olha, eu sei que você é capaz. E ele conseguiu fazer com que eu percebesse o que estava dentro de mim, que estava sufocado, que eu achava que não era possível e para mim não era real, né? Então, às vezes, quando eu até falo para a igreja a importância da igreja, a importância de nos acolher, de nos ajudar, eu falo porque eu olho lá atrás. Eu olho de onde eu vim. Né? Que para mim estar no meio de pessoas diferentes, que era um medo muito grande, não tinha o sentimento de merecimento. Né? Então, estar no meio das pessoas com um nível de vida totalmente diferente me assustava. Eu queria sempre me esconder. Mas Deus mudou a minha história através da vida do Horácio e continua mudando, porque se eu estou aqui hoje, é porque ele me permitiu e ele me permite para estar aqui. Eu estou pensando aqui, Marta, assim, primeiro a lição, no caso, dias que a gente vive, às vezes até esse discurso, às vezes o pessoal comenta a questão da masculinidade, e aí a gente tem várias citações e comentários diversos, e às vezes a gente ouvir, né, uma experiência dessa, em que Deus ali colocou no Horácio a capacidade dele enxergar algo que você mesmo não enxergava, né? Isso é algo que Deus o capacitou, a gente entende assim,
mas tem a própria disposição dele de como pessoa, de como marido, né, de ter essa preocupação de cuidado. E às vezes nesses discursos de masculinidade não é algo que é tão valorizado. Às vezes masculinidade vai muito mais para uma outra maneira de lidar com a situação, com o relacionamento, e não essa postura, né, de Sim. motivar, de De motivar. reconhecer, Ajudar, de ensinar. ajudar. Sim. Então eu vejo que é uma lição bem numa interessante da gente sociedade, pensar. principalmente na África, que é uma sociedade bem mais assim rígida em termos de machismo, posso Sim. dizer assim. A cultura africana é muito machista. Essa coisa de mulher estudar Uhum. não é muito, Ainda é assim. né? E nós temos, eu tenho uma irmã de uma das igrejas que você vai olhar os dedos dela assim, todas machucadas. Por quê? Porque quando ela era adolescente, ela decidiu que queria estudar. E o pai disse que na casa dele não queria que nenhuma mulher estudasse. E aí ela conseguiu ajuda, comprou caderno, comprou uma canetinha e voltou para o pai toda feliz. Pai, eu quero ir me matricular, vou começar a estudar. E o pai mandou pegar uma pedra, mandou guardar o caderninho e a caneta do lado, mandou ela colocar os dedos ali e foi amacetando com pedra. Com as como pedras. que chama aquele Martelo? martelo. Tá lá, se você for, eu posso te mostrar essa irmã. Meu Deus. Então, você encontrar esse homem foi conduzido por Deus para mim. Uhum. Porque mesmo naquela situação em que muitas crianças vivendo abaixo da linha da pobreza, elas não tiveram, a maior parte não tiveram essa graça, né? Não sei se posso dizer assim, eram mais usadas, né? E elas acabavam saindo das casas e iam ficar em casa de algum homem para serem cuidadas. Daqui a pouco elas eram engravidadas, depois se mandava embora e tudo. Mas eu mesmo vendo tudo aquilo, eu tinha algo dentro de mim, eu falava, eu quero me casar. E algumas pessoas da família olhavam para mim e falavam, você está delirando. Na nossa família ninguém nunca casou, você acha que você que vai fazer isso? Eu falava, não sei, mas eu quero, é um sonho que eu tenho, né? E Deus ouviu o meu clamor e ele me presenteou com este homem que é totalmente diferente. Acho que, então, assim, a gente vê esse exemplo nessa história, né, da questão do relacionamento, desse vínculo, que às vezes infelizmente não é tão comum no relacionamento, nessa entrega, a questão não de preocupar de receber, né? Então as pessoas muitas vezes da maneira como é tratado o casamento hoje em dia de forma comum, a pessoa entra esperando só receber, né? E não essa entrega mesmo, essa dedicação. Então a gente vê isso sendo mostrado, né? O Horácio como alguém que realmente conseguiu e se dispôs assim a ser usado por Deus para fazer diferente, para fazer diferença, algo que nos deixa uma lição. Mas igual você falou também com relação ao acolhimento como cristão, né? Sim. Perceber nas pessoas a possibilidade de mudar a história, mudar a Sim. vida, ver algo diferente, né? Às vezes a gente acaba vivendo a vida de igreja e pessoas que às vezes a gente olha com uma história de vida e fala, não, mas essa pessoa é assim, vai ser sempre assim, né? Exatamente, sim. E a gente vê Sim, que Deus... e muitas vezes até alguém pode chegar perto, mas você está tão machucado assim que você desacredita em tudo. Uhum. Para você, não, tá bom, eu vou ficar assim, eu não sou capaz, a minha realidade não tem nada a ver, e a gente acaba se fechando, né? As pessoas se fecham e não se abrem para aceitar ser ajudado, porque se Deus coloca alguém para ver o potencial dentro de você, porque existe esse potencial. E aí, às vezes o problema é da própria pessoa aceitar que sim, eu tenho esse potencial.
é um trabalho assim que da primeira vez eu vim para o Brasil em 91 pela primeira vez, ficamos de 91 até 94, voltamos para Moçambique. E aí eu queria só cuidar dos meus filhos. Eu falava, não, estudar para mim não é para mim. Uhum. Mas Horácio nunca desistiu. É incrível, porque chegou um momento que eu falei, não, já tá bom, tenho um lar, tenho um marido que me ama, tenho filhos, então eu vou cuidar dos meus filhos para estudar. Mas ele nunca parou de mostrar para mim que sim, que aí nunca era tarde. Então, quando eu voltei em 2008, que fomos morar em Maringá, é aí onde o Horácio voltou de novo para mim e falou, Marta, vai estudar, eu vou te ajudar. Então, foi nesse momento que eu voltei a estudar, mas começando do zero. Eu tinha 39 anos, quando eu voltei a estudar. E eu não me lembrava de mais nada. E aí eu fui fazer o EJA. Uhum. E ali comecei a estudar e comecei da primeira. Tive que fazer toda aquela provinha para ver se eu era alfabetizada e tudo. Fiz primeira a quarta. E depois ele foi me incentivando e depois eu tomei gosto. E comecei a estudar no EJA. Eu ia de manhã, tarde e noite. Praticamente eu morava ali. E em 11 meses eu consegui fazer até o ensino médio. E aí ele voltou e disse, olha, agora você fez o ensino médio, você não quer fazer faculdade? Eu falei, agora é difícil, né? Porque eu não pensava em português, eu pensava na minha língua. Uhum. Então, tudo era difícil para mim. Mas ali, como eu eliminava por matérias, então era fácil, eu eliminava e tudo. Mas como enfrentar uma faculdade? Mas aí ele, mais uma vez, foi me incentivando, mostrando que eu era capaz. Até que eu aceitei e ganhei a bolsa, né, na Unicesumar, onde eu fiz a minha formação. Então, mas se ele não tivesse insistido, eu continuaria lá como esposa dele, mãe dos meus filhos, e ali, só cuidando. Mas ele via mais do que isso. E hoje fica mais fácil para ajudar a ele no ministério, né? Porque eu tenho outra parte, né? Eu me formei em psicologia e em outras áreas que eu gosto, né, de estudar. E eu não sabia que eu sabia e que eu tinha gosto dentro de mim de estudar. Eu achava que não era capaz. Deus tem as maneiras de nos despertar para a vocação daquele propósito que ele tem para a gente, que a gente mesmo não, Sim. né, vai compreender algumas vezes mais adiante e algumas vezes a gente nem entende, né? É. Mas então vocês vieram, depois desse processo de conhecer, de casar, vieram para o Brasil para pensar no ministério? O Horácio já tinha essa questão, veio para o Brasil nesse sentido? Então, nós nos casamos em 89. Uhum. 89 já estava começando a abrir para a liberdade A do economia, culto e tal. tudo. E no 89 nos casamos e eu fiquei grávida na lua de mel, então tive o meu filho até o final do ano, que nós casamos em março. E ao mesmo tempo que nós nos casamos, entrou uma missionária da presbiteriana, era de presbiteriana independente. Foi uma das primeiras, depois que começou a se abrir. E essa missionária começou a trabalhar lá e ensinando, e Horácio, ele era intérprete dela, né? E aquela missionária foi vendo a maneira como Horácio trabalhava, como ele fazia, e lançou o desafio. Horácio, você não gostaria de ir para o Brasil para você se formar? Eu sou missionária, um dia eu volto. Mas você é daqui. Então, se você se formar, você é nativo, então você pode trabalhar com a igreja aqui. Então, a Delcy, né? Graças a Deus, tenho gratidão imensa. Ela já... O Senhor a recolheu para casa, né? E Horácio já tinha essa vontade. Isso. Darcy, o nome dela? Delcy. Delcy. Uhum. Ela era Da Independente. Isso. Então, ela ficou muito tempo em Moçambique. E aí, então, ela nos desafiou. Para mim foi difícil, porque eu acabava de me casar, estava na minha casa, estava começando a desfrutar daqueles meus sonhos básicos. E agora estava vindo um desafio. Já tinha comido o pãozinho com chá?
Dormido na cama, qual que era o outro? Era comer Com talher? com talher num prato, comer comida no prato. Ah, Aí então eu falei, meu Deus, eu nem mal comecei isso e essa mulher está dando um desafio para o meu marido para sair daqui para outro país. É muito difícil para mim. Mas dentro de mim eu falei, bom, ele me acolheu, ele acolheu a minha pobreza, ele acolheu tudo de mim. Agora é hora de eu acolher também o chamado dele. Falei, tudo bem, então eu vou. Então foi nessa altura que a gente veio, porque o Horácio queria fazer teologia. Então veio para o Brasil, estudou de 91 a 94, depois voltamos para Moçambique e depois retornamos para ele fazer a pós-graduação, né, no Sul-Americano. E aí então foi nesse momento que tudo começou a mudar, né, para nós. E o desafio hoje está sendo enfrentado aí, aquilo que a gente tem dentro do contato, né, que a gente segue aí como igreja, participando de certa forma à distância, mas com um vínculo, né? Sim. Já há algum tempo, acho que já desde 2006, Faz tempo. 2005, assim. Faz tempo. Quase 20 anos. Né? A Faz gente tempo. sabe, a gente percebe e vê que o trabalho, é claro, sempre com desafios, mas tem prosperado, vamos pensar Tem. assim. Tem crescido, tem Tem alcançado. crescido, nós estamos assim, abrindo igrejas. Esse é o trabalho que mais ama o Horácio, né? Ele gosta de abrir novas frentes. Assim, e aí nós temos trabalhado, eu fico com essa parte de cuidar mais da parte social, ajudo também. E o trabalho vai crescendo. O trabalho vai crescendo e não é fácil. É um desafio, porque em Moçambique a igreja não tem condições de sustentar um pastor. Não tem. E se o pastor tem alguma coisa, o pastor é que tem que dividir com a igreja, né? Temos pessoas necessitadas, temos que ajudar para comprar medicamento, temos que ajudar, às vezes, a alimentação. É muito comum pessoas que ficam ligando, pastor, estou morrendo, não tenho nada. Estou falando isso agora, essa semana, já várias situações. Então, a gente tem que dividir, tem que ajudar, ajuda aqui, ajuda ali, além disso tem família e tudo mais. Mas a gente vai entendendo que o que nós vamos levar mesmo aqui? E vai ajudando. Aquilo que vai aparecendo. A gente vai ajudando. Eu digo que a gente pode construir casas, mansões, a gente pode comprar carrões e tudo, mas no dia que o Senhor te chamar, nem o carro vai te lembrar, nem a casa vai te lembrar. Às vezes, se você deixar para os seus filhos não vão querer talvez ficar com aquela casa, daqui a pouco eles vendem. Daqui a 1 ano, 2, passa alguém dali, nem sabe quem morou naquela casa, mas impactar vidas, tocar pessoas, é algo que é um legado realmente a deixar. Vale a pena. Então, para nós, algumas pessoas falam, Marta, por que você não vem morar definitivamente no Brasil? Dificilmente a gente vai ter isso de morar definitivamente. Podemos estar mais tempo num lugar, mas sempre teremos esse movimento aqui, né? Moçambique, Brasil, Moçambique, né? Porque a nossa questão são pessoas. E a gente entendeu, eu disse ontem na igreja que trabalhar com crianças não é algo que alguém tenha falado para mim, Marta, olha para as crianças, não. Partiu da minha própria história. Eu sei, quando eu olho uma criança com fome, eu conheço essa fome. Eu conheço essa fome de dias sem comer. Eu conheço essa fome de você olhar para coisas simples e ter vontade. Não falo de, se tivesse angu, porque, meu Deus, se naquela altura eu tivesse angu, eu estava rica, né? Para mim estava rica, né? Tivesse angu, tivesse o miojo, estava bem rica, né? Então, eu conheço aquela fome, sei que fome que é aquela ali. Então, quando eu comecei a trabalhar com crianças,
não tinha ninguém para me ajudar. Simplesmente eu tive uma experiência ali, olhei, eu falei, agora entendi. Tudo aquilo que eu passei na minha vida, toda a minha infância, isso me levou a entender que não há nada que Deus permite que a gente passe só por passar. Existe um propósito em tudo isso. E hoje, como que eu olho para as crianças? Porque eu senti na pele. Então, tudo aquilo me preparou para eu olhar para uma criança com respeito e saber que não é brincadeira, é sério, né? Então, eu comecei sozinha, sem ninguém me ajudar. E tudo aquilo que eu conseguia. Se não consigo almoço, tem pãozinho. Se eu saio, né, em Moçambique, eu levo pão, compro muito pão, porque na rua, assim, você andando em alguns lugares, você encontra idosos, assim, no meio do sol, andando com fome e tudo. Eu vou andando e Deus me fala, dê pão para essa idosa, dê pão para esse idoso. Eu paro, tiro o pão, dou, e eles choram, porque estava precisando. Então, para mim hoje são as pessoas que são importantes. Mas quando a gente tem café da manhã, almoço, lanche, janta, é supérfluo isso. Quando alguém fala de ajuda, quando alguém fala de crianças que estão morrendo de fome, fala assim, aqui no Brasil também tem, mas é diferente. Não é igual. Não é igual porque no Brasil não tem guerra, no Brasil o país produz e as pessoas são muito solidárias. Eu cansei de andar nas grandes cidades e ver um morador de rua trocando de marmitex, porque não gosta de frango, não gosta de salsicha e troca. E que não é a minha realidade. Então não tem como comparar, falar, não, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu imagino que não mesmo. E assim, a gente Não é. vê a distância, e é claro que mesmo a imagem é algo que impacta, né? Mas Sim. igual a gente comentou antes de começar aqui o podcast, falou, não, precisa ir lá ver, né? Porque aí a proporção muda, a situação, o contato é diferente, porque a diferente. imagem já impacta, né? Às vezes a gente vê alguma coisa assim. Mas outra coisa que a gente estava falando é isso, que infelizmente existe essa demanda e existe muitas pessoas que se utilizam disso, às vezes, né, para poder até desviar para benefício próprio, pessoas de lá mesmo, né? Então é algo que Por também isso precisa que, ter para todo mim, cuidado. sempre eu penso que as pessoas, antes de tomar alguma iniciativa, assim, não se emocione só de olhar. Faça questão de conhecer mesmo, saber se existe esse trabalho, como que é, né? Para não entrarmos, porque nem tudo que brilha é ouro, né? Então a gente vê pessoas se utilizando disso. É fácil reunir crianças, muito fácil. É muito fácil. Você chega mesmo na rua assim, em poucos minutos vai encher de crianças. Você tem um pacote brinquedo, de balinha assim, você vai distribuir e vai faltar. Porque pior que não é só criança, porque até adulto vai lá, né? Mas tem que saber, perdão, para onde que você vai com esse trabalho. Sim. Por isso que o meu propósito, eu estou dando comida, porque e kits de lanche, mas isso não é o que realmente eu quero. Porque isso aí, se eu for dar, vou dar essas crianças e vou dar os filhos dessas crianças amanhã. Mas não vou mudar a história. Por isso que o meu propósito é ter uma escola, construir uma escola, né? Porque a minha vida, de certa forma, Deus me deu graça eu estudar, né? E isso mudou muito a minha visão. Tive alguém que foi um mentor para mim, o Horácio mesmo, que é o meu mentor, de certa forma, e isso mudou muito a minha cabeça. Agora, eu tenho que ajudar essas crianças, não basta eu só ficar dando comida. Até quando vou dar comida? Mas se eu tivesse, até eu estava pensando, porque eu tenho espaço, que se eu tivesse, assim, construir alguns, como que eu posso dizer,
algumas salas e construir também para ser um internato, né? Porque tirar a criança e colocar uma nova dinâmica na cabeça dela, ela estudando. E até a adolescência, e aquilo se consolida. A gente consegue mudar. Não vai mudar o mundo todo, mas um pouquinho daquilo, colocando em cada criança, mesmo que seja um grupo menor, já ajuda muito essas famílias, porque essas crianças começam a ter uma mentalidade diferente. Mas só ficar dando comida não resolve. Sim. É É aquela educação, né? diferença, É né? educação, É educação. que faz a diferença, né? A educação, tem que ter educação. Informação. Sim. E a Porque- gente sabe que tudo isso, assim, é questão do evangelho mesmo, né? Que potencializa isso, e a Sim. nossa dependência está dentro dessa realidade, mas a gente também não pode ser desconectado, né? Falar assim, Sim. chegar lá, as crianças com fome, Sim. sem saber o que é uma vida minimamente, né? Assim, Exatamente. que atenda ali as suas necessidades. Então é todo um papel de educação De mesmo. educação, porque Papel de você, educação. eu tenho hoje uma situação em que, com essa situação em que as crianças vivem longe das escolas, estudam até certo ponto, depois os pais não têm condições para essa criança dar continuidade, porque a escola fica muito longe, desiste de estudar, daqui a pouco é mãe ou é um pai, muito cedo. E Daqui tudo a aquilo pouco vira um ciclo, eu né? estou Um recebendo bebês, filhos. crianças daquele. E aquele ciclo que não sai daquilo, Não né? sai. Então, Precisa é bom quebrar. dar o básico que eles necessitam. Sim, mas precisamos ir além. Uhum. Só que para isso precisamos de uma infraestrutura. Tem E que ter um hoje- mínimo para podermos fazer isso, Tá. né? E tem perspectiva, assim, não... É claro que a responsabilidade, a gente entende isso, a responsabilidade cristã de se envolver com essas questões, né? Claro que isso não seguindo aquele pensamento da questão social, que isso é que vai consertar, a gente fundamenta Sim, isso, o evangelho, né? Na sim. responsabilidade cristã de levar o evangelho, mas a responsabilidade social também nos move, né, a tomar atitudes, mas fora isso, há também por parte do governo, há alguma perspectiva de isso hoje? Existe algum tipo de... Olha, hoje nós estamos com uma educação bem precária. Bem precária. Hoje ainda temos muitas escolas funcionando debaixo das árvores. Quando chove, as crianças não têm aula. Debaixo das árvores, sem cadeira, sem carteira. Então, a criança leva um paninho para chegar ali no chão, colocar e sentar ali. Uhum. E o professor pega um pedaço, né, de um quadro e coloca encostado na árvore para ensinar as crianças. Então, hoje, na verdade, nós, assim, a sociedade, nós é que estamos nos ajudando entre nós. Parte da sociedade mesmo para poder fazer Nós alguma é que mudança. vamos atrás, porque o próprio governo não está nem aí. Uhum. Não está nem aí. Temos muitas escolas realmente em situações precárias. Onde eu atendo as crianças na Catembe, que é um desses lugares, eu, com muito custo, consegui fazer um refeitório. Catembe é uma cidade ou é um distrito de Maputo ali? É um Sim. outro município. Ah, A gente ia de balsa, hoje já é tem. aquele lugar que ia de... Isso, que a gente hoje foi feita a ponte agora, lá. isso, agora tem ponte. Mas assim, eu tenho esse refeitório que acabou servindo como igreja, na verdade, porque a igreja não tinha onde se reunir. Então, quando eu fiz esse refeitório, então passou a ser também a igreja. E quando eu tenho os almoços, eu acolho as crianças ali. Mas como são muitas crianças, o refeitório não comporta. Então, algumas crianças ficam fora, né? Ficam fora dali. Mas é assim, por um tempo eu tive que emprestar aquela sala para uma escola do governo que estava Servir de ali, escola também. porque não tinha salas suficientes. Então, por um ano, eles usaram ali como uma sala de aula. Ô Marta, no início a gente falou assim, ó, a gente gostaria de ouvir aí o dia todo
né? Porque eu sei que a gente vai Vai puxando. puxando, vai, né? Tem experiência sim. que não acaba, né? E eu não sei se o Felipe tem alguma coisa mais Eu tô de dúvida, impactado. assim. Normalmente, minha irmã, eu falo muito aqui, né? Mas eu não tenho palavras para colocar aqui na situação que você passou, esse teu testemunho aí diante da gente aqui, sobre o Horácio, sobre o que Deus fez através dele na tua vida. E assim, eu fico só imaginando como a gente pode impactar mais pessoas com isso, esse material aqui. E a base de tudo é isso, educação e informação, Sim. né? E isso aqui é uma forma da gente fazer essa informação. E você estando aqui para nós é um milagre. A gente às vezes É. pensa em milagre, a gente Sim. fala, nossa, coisas Sim. inacreditáveis. O que Deus fez na tua vida, Sim. através do Horácio, através das coisas que foram feitas para você, é um milagre. E aí eu queria que, assim, isso está caminhando para o fim, né? Mas eu queria que você deixasse, assim, todo o teu testemunho já foi uma coisa que vai impactar muita gente, mas eu queria que você deixasse, falasse, olha, se você sentir no teu coração, e é o que eu quero também dizer, sabe, uma pontinha de servir, ou de levar a palavra de Deus, ou que seja através do alimento, a necessidade mesmo, sabe, faça. Se você sentir, porque às vezes é isso, né? O sentir não é só sentir, a gente vê a Sim. necessidade, né? Mas se você sentir no seu coração e ver a necessidade, faça, né? Eu acho que é isso. Se você tiver mais alguma coisa para colocar diante disso. Eu tenho a agradecer, né, esse momento, e eu costumo dizer assim, que se a sua abundância não transbordar, não servir para transbordar para outras vidas, você vive abaixo da linha da pobreza. Você é pior do que eu. Então, se você tem tanto, mas só serve para você, que olhando para o Brasil, o que a pessoa vai comer uma pizza numa tarde ou numa noite, ou cachorro quente, não sei o que é, pode alimentar uma criança. E não quero dizer, não quero nem desmerecer a questão de que o Brasil também tem as suas necessidades, só que são contextos totalmente diferentes. Então, a minha luta hoje é de conseguir dar uma refeição por dia. Não consigo. São muitas crianças, realmente, porque são mais de 1.500. Mas, agora que estamos chegando no final do ano, que é a maior expectativa das crianças. Muitas crianças não têm família de, vou para a casa do meu tio, vou comer algo diferente. Está ali. O ano todo está ali. Então, a expectativa de que possa ter um refrigerante, um frango, alguma coisa diferente é muito grande. E é isso que hoje estou precisando, de ajuda para pelo menos, né? Não estou falando nem de brinquedo, que eu não teria condições hoje de presentear essas crianças todas com um brinquedo. É incrível, né? Que a gente vai dando o almoço, dá uma garrafinha assim de, acho que 200 ml de refrigerante, e aquilo ali passa, depois de consumir, passa a ser o brinquedo dele, né? Ficar brincando com aquilo. Não sei. Se um dia Deus quiser, vou conseguir dar os brinquedos, mas por enquanto o que eu preciso é comida. E poder fazer kits de lanche para eles. Por isso que eu digo que não é a comida em si, é olhar no olho da criança e dizer para ela, você merece. Você tem dignidade. Porque eu sei como é isso, como cresci. E eu digo sem medo hoje que eu sou sobrevivente da guerra, sou sobrevivente da fome extrema. Hoje tenho pouquíssimas amigas que sobreviveram, porque muitas não sobreviveram, né? Não tiveram, né, o mesmo caminho. E Deus me preservou. Eu só tenho muito a agradecer a Deus. Tenho muito a agradecer a Deus, que Deus não é um mito, não é um status, é real, né? Marta, eu creio que nessa experiência, aqueles que acompanharam tiveram a possibilidade assim, de ouvir o testemunho, e o nosso desejo é que isso venha não só trazer assim, aquela reflexão superficial, mas que isso, né, pela graça de Deus, venha produzir uma reflexão profunda
e uma atitude, né, nessa reflexão, dentro dessa responsabilidade, como você colocou, de nós como cristãos e olhar para toda essa necessidade de saber, sim, primeiramente do poder do evangelho, mas também olhar e ver a responsabilidade de saber, né, que as pessoas, igual você colocou também, existe demandas aqui no nosso país, mas saber que ali irmãos nossos estão ali, crianças, né, que estão enfrentando uma situação de não estarem ali recebendo nada de dignidade, né, de serem, como a gente sabe que são ali reflexo mesmo da criação de Deus, né, e a gente não ter essa sensibilidade. Então, nosso desejo é que isso produza e essa mudança, né, que a gente possa ter esse senso. E eu gostaria de pedir para você orar, né, a gente já caminhando para o nosso final e a gente poder terminar o nosso podcast, você orando pelas nossas vidas, pela vida da igreja, pela igreja do Brasil e pela nossa igreja especificamente, né, para que Deus nos abençoe, que nos ajude e esteja mexendo mesmo com a gente nesse sentido. Amém. Podemos orar? Querido Deus, muito obrigada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é muito além do que podemos imaginar. O Deus que muda histórias, o Deus que muda vidas, o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Quero te agradecer, Senhor, porque o estar aqui, Pai, é um milagre. Eu sei, Senhor, que é a tua graça e o teu amor infinito. São as suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Gratidão, Senhor, pela tua fidelidade. Gratidão, Senhor, pelo teu cuidado. Gratidão pelo teu sustento. Obrigado. E de uma maneira especial, Senhor, eu quero agradecer por esta nação brasileira, Pai, que me acolheu quando eu menos imaginava que chegaria até aqui. Nem nos meus melhores sonhos não imaginava, mas o Senhor me trouxe até aqui. Quero te agradecer, Senhor, por esta nação e pedir uma bênção especial sobre o Brasil. No meio dos conflitos, de tudo que possa estar acontecendo, que o Senhor possa abençoar este povo. Amém. Este povo que é tão especial, um povo acolhedor, Pai. Senhor, te agradeço pela igreja que sempre esteve presente. Obrigada a Deus pela liderança, em especial, Senhor, a igreja São José do Rio Preto, IPB, a primeira igreja, Senhor, que há anos, Senhor, tem nos acolhido e tem caminhado conosco como irmãos. E te agradeço por isso, Senhor. Eu te peço, Senhor, pela liderança, pelos irmãos, que o Senhor possa nos trazer um despertamento, Senhor. Além daquilo que nós vivemos, além daquilo que nós pensamos, que nós possamos olhar e que o Senhor desperte o nosso olhar espiritual. Abra os nossos olhos, Senhor, para que possamos ver além, possamos entender o teu mover, porque o Senhor dá sinais a cada dia que nasce. Mas esse programa aqui é um sinal de Deus para alguém e para as nossas vidas. Amém. Senhor, muito obrigada. Que a tua graça, que o teu poder sobrenatural esteja sobre as nossas vidas. Amém. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos o propósito da nossa vida aqui, Amém. a nossa estadia. E em tudo, Senhor, que nós não sejamos pessoas que nasceram, cresceram, viveram para depois apenas morrer. Mas sejamos pessoas que nasceram no tempo certo, na geração certa, no lugar certo, por um propósito certo. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir esse propósito com a tua graça. Amém, Senhor. Obrigada, Senhor. Abençoa também esse programa, que possa continuar abençoando vidas daqueles que assistem, daqueles que ouvem. Em nome de Jesus que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Agora é para sempre. Amém. 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 Marta, mais uma vez eu quero agradecer você
porque, como você falou, né, é bem corrida a passagem, assim, quando você vem e tem a questão da agenda, e você ter se disposto a ter esse tempo aqui com a gente. Então, mais uma vez, a gente agradece, e a gente agradece também a cada um daqueles que participaram, né, desse tempo aqui. O nosso desejo é que Deus abençoe muito a sua vida. Então, um grande abraço, que Deus abençoe. Até o próximo episódio. Fique com Deus. Amém. Amém.